trabalhando bastante, né? E assim, hoje é a nossa última aula de revisão, tá? Então hoje é o último dia que nós vamos falar sobre assuntos que nós já falamos, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado essas aulas que nós tivemos para rever conteúdo, rever conceitos, principalmente tirar dúvidas, né? A grande parte das turmas não tiram dúvidas, mas eu espero, sim, que tenha sido proveitoso essa última aula nossa aí também. Bom, e quem não tiver ainda, né, uma boa lembrança, quem não tiver conseguido pegar as coisas ou tiver alguma dificuldade ainda com esta área que nós já tivemos, né? Nós falamos nesse período aí que nós tivemos, falando da parte de hardware, da parte de software, falando de instalação de sistema. Hoje nós vamos fazer mais uma vez o passo a passo aí do Windows 10. Por favor, me procurem para nós vermos o que nós podemos fazer, tá? Nós vermos aí o que nós podemos fazer para vocês terem, né, uma resolução da melhor maneira possível, tá? Para que vocês, né, não tenham nenhum tipo de perca, nenhum tipo de problemas, né, nesse decorrer de tempo aí que nós tivemos, tá? Então, tem muitas coisas que vocês já deveriam saber, né? Então, muitas coisas que vocês já têm que ter, né? Já tem que ter em mente, né? Então, assim, vamos procurar, caso ainda haja dúvidas, procurar trabalhar para sanar. Bom, então assim, pessoal, o que nós já vimos de importante? O que eu preciso que vocês já saibam, né? A- Até agora ali. Que vocês saibam toda a parte de configuração de computadores, né? Para que funciona cada item, né? Essa parte de instalação, vocês têm que saber, tá? E pelo menos o básico introdutório de redes, que é o que nós vamos voltar a falar a semana que vem. Então, isso vocês têm que saber. Caso haja alguma dúvida, seja a dúvida que for, podem me chamar. Às vezes igual eu falo para vocês, às vezes eu demoro um pouco a responder, mas fiquem tranquilos que eu respondo, tá? Bom, continuando aí também, outra coisa que eu queria passar para vocês, também pedir desculpas da semana passada, né? Semana passada eu não consegui dar aula ao vivo para vocês. Eu sei que mesmo a gravação sendo o mesmo conteúdo, às vezes nós ali precisamos, às vezes a dúvida vem no ar e você acaba não tendo tempo de perguntar. Hoje, tiver alguma coisa, pode perguntar, por favor, né? Para que é, é, nós possamos sanar todas as dúvidas de vocês, tá? É, outra coisinha que eu queria falar com vocês, vai rolar um curso de inglês complementar às sextas-feiras. Nós temos os 3 horários, manhã, tarde e noite, tá? É, este curso, ele é um curso complementar, se eu não me engano são 3 meses, tá? Mas é bem bacana para ter uma noção, é bem legal. Quem quiser estar fazendo é só me chamar no particular e dar o nome e falar, tem que falar, dar o nome, ó, falar que quer fazer e falar o horário que quer fazer, tá? Temos manhã, tarde e noite e no momento ele vai ser online também, não tem custo nenhum, tá, pessoal? Então quem quiser fazer é só me avisar lá que aí eu vou passar o nome, o contato para a professora vai entrar em contato com vocês, tá? E vai explicar como é que vai funcionar, belezura? É, continuando, então hoje vamos falar pela última vez do Windows, né? Na verdade, não a última vez, porque falar o Windows ele é gigante, né? Tem bastante coisa para falar sobre ele, tem bastante coisas que nós vamos conhecendo sobre ele. Mas hoje, dessa parte de instalação, eu creio que seja a última vez que nós falaremos. Lembrando, semana que vem nós voltaremos, nós vamos ter livro 9, aula 1. Vou falar algumas vezes se vocês se perderem, tá? Então, semana que vem nós vamos voltar com o livro 9, a primeira aula, tá, pessoal? Continuando aí, então,
quando nós vamos ver as versões do Windows, né? Se você for lá e digitar assim no Google, versões do Windows, tá? Entre as primeiras matérias, inclusive, vai aparecer uma, se eu não me engano, é do Tecmundo, tá? Lá, se você for buscar pelo Google, tá? E tenha também, vai aparecer o Wikipedia também, né? A primeira, na verdade, é do Wikipedia. Você vai notar que não vai aparecer só essas 9 versões que tem aí, aparece muito mais, né? Ah, só que essas versões que tem aí é o que a própria Microsoft conta, tá? Olha só o porquê. Uma vez, há uns 4 anos atrás, eu fui numa palestra lá em São Paulo e ela foi lá na Microsoft. Uns 4, 5 anos atrás, que era lançamento do 10 e, se eu não me engano, era, na época eu dava aula para o curso, tinha um curso de games e nós tínhamos a Microsoft estava com o TechNet bem assíduo e a escola mandou eu para lá. Aí o CEO da Microsoft teve uma pessoa que fez essa pergunta. Por que que só se contam 9 versões do Windows? Aí ele explicou, ele falou, ó, se contam só 9, porque essas 9 foram as que foram à venda, tá? Que foram à venda de fato. Então, muitas outras, eles contam ou como atualização, é, ou eles contam como atualização, ou então é, eles contam como mesma, tá? Por exemplo, é, o XP, o XP ele teve 3 versões, tá? Ele teve XP SP1, SP2 e SP3. É uma só. O ME, ele teve o ME e o 2000. Não confundam com o 2000 Server, mas tinha gente que vendia como ME e tinha gente que vendia como 2000. É a mesma. O 8 e o 8.1 é a mesma também. E assim por diante. Ó, o Lucas está falando quando vai ter uma excursão para a Microsoft. Olha, só conseguir voltar ao normal, acho que eu já ficaria feliz. É, uma coisa bacana, eu estava falando da Microsoft, é lá em Santo Amaro, um bairro de São Paulo, a sede deles, e eu fui nos 2 lugares, né? Eu fui na sede de desenvolvimento, que é em Santo Amaro, e lá nos Jardins o escritório da Microsoft, é um prédio inteiro, tá? Gigante, é perto da Globo, inclusive. Eu fui nos 2 locais, eu tive um curso num dia lá, num lugar, e no outro dia eu fui numa reunião, que foi no período da tarde, rapidinho, depois vim embora. Cara, é coisa de outro mundo, assim, trabalhar num lugar daquele, de tamanho, de jeito de trabalho, é muito legal, assim. É muito bacana, né, tá num lugar desse. Mas, né, tá distante de nós. Eu tive uma oportunidade de fazer um curso lá, mas depois que, como não tinha online, para mim ficava meio complicado, porque tinha que ir até São Paulo toda semana, então não dava. Tá? Mas é bem legal. Se vocês puderem, conheçam. Tem um lugar bacana. Lá em Santa Mara é mais acessível. Esse dos Jardins é mais complicadinho de entrar, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam qual que é o princípio básico, né? O princípio é vocês entenderem o seguinte: mesmo tendo essas 9 versões, mudou-se muito pouco entre elas. Na verdade, o que mudou é, o que mais mudou é, é, foi assim, sempre mais o 95, né? Não sempre, mas eu gosto de usar mais o exemplo do 95. Se você pegar o Windows 95, pegar a estrutura de pastas, pegar a estrutura de arquivos e pegar no 10, é a mesma coisa. Não muda nada, não diferencia nada. Eu garanto para vocês, tá? Eu usei todas as versões do Windows, desde a 3.11. Se bem que assim, a título de curiosidade, eu usei a 3.11 depois do 95. A primeira que eu usei de verdade foi 95, aí eu usei o 98 e depois, não, 95 eu usei o 3.11 junto num lugar que eu trabalhei, aí depois eu fui pro 98 e o 95. Eu trabalhava num lugar que tinha o 95 e na minha casa eu tinha o 98. Então eu acabei usando todas elas, eu conheço todas a fundo. Algumas eu usei mais, outras eu usei menos. Por exemplo, o XP eu usei durante muitos anos e uso ainda, porque eu tenho alguns programas que eu já vou explicar para vocês, inclusive, que rodam bem melhor no XP. Mas é assim, é raro eu usar, tá? O 7
quando tem uma máquina muito lenta ou uma máquina que eu preciso testar se roda melhor, eu ainda uso o 7. Tem algumas atualizações do 7 que deixa ela, que dá para utilizar, mesmo ele não tendo mais atualizações Microsoft, tá? E também o 10, né? Agora já são 5 anos de Windows 10, então já deu para utilizar bastante, tá? Então alguns eu usei mais, outros eu usei bem menos, mas cheguei a usar. Usei igual eu falei, usei 95, 98, 311, usei o 2000 um pouco, apesar dele ser muito ruim, né? Usei o eu usei o XP demais, o Vista eu usei pouquíssimo, mas eu desinstalei muito ele, né? Então eu instalava e desinstalava muito ele, porque quando o Vista chegou, algumas máquinas que vinham de fábrica com o Vista, os clientes vinham para tirar e pôr o XP. O 7 usei demais, o 8 também usei bem menos, apesar de eu não achar o 8 tão ruim, tá? Eu acho que ele quis trazer coisas melhores, quis trazer avanços, mas não deu muito certo, tá? E o 10 é o que a gente está usando hoje, tá? Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês também é sobre pirataria. A Microsoft, ela podia acabar com a pirataria? Claro, tá? Hoje os sistemas são todos online. Tudo que você vai ter acesso tem redes por trás. Então, se fosse, né, se fosse do querer da Microsoft, é evidente que ela acabaria com a pirataria, tá? Mas não é do querer dela, para ela não é interessante. Nós já discutimos desse porquê não ser interessante, tá? É porque se acabava, todo mundo vai buscar opções livres. E aí não seria legal, tá? Bom, vamos lá o passo a passo do Windows 10 novamente. Então, criou o seu pendrive de boot. A gente fala queimou ele, né? Queimou um DVD, que é gravar. Ou então, você foi lá e iniciar, né? Iniciou a sua conexão, ele vai começar a carregar dessa maneira que vocês estão vendo aí, tá? Vamos lá. Começando a carregar aí. Bom, então vamos lá. Ele começou a carregar o seu Windows, né? Essa é a primeira tela. E aí eu falo aqui, ele vai passar o idioma, que geralmente é o que você baixou. Aliás, pessoal, quando for fazer o download do Windows, por exemplo, fazer o download do Windows 10, vai no site da Microsoft, tá? Por favor. Por quê? Porque lá vai evitar que você tenha problemas. Por exemplo, com vírus. Torrent tem algumas coisas, mas você pode ter problemas com ele. Então, o Windows 10, ele tá lá, ele é gratuito para baixar. Você pode ficar com ele por 30 dias, tá? Ele é tranquilinho. Se você precisar do 7, ele não tem mais lá no site da Microsoft, tá? Então, aí você teria, né, que pegar ele e baixar ele, aí não tem outro jeito, ou por torrent mesmo, ou por algum outro canal, tá? Essa primeira tela, o idioma é o que você escolheu, você baixou, dificilmente vai vir mais de um idioma. Se você pegar uma ISO com mais de um idioma, ela vai ficar bem pesada, tá? O idioma, o formato de hora e moeda é o do seu país corrente, e aqui a única coisa que a gente muda é o teclado para BNT2. O 10, ele tem umas particularidades. Quais são? A primeira delas é te perguntar diversas vezes sobre esse teclado. Ele pergunta agora, quando ele reinicia, para iniciar, ele vai te perguntar de novo. E quando você conecta ele, ele vai visualizar o seu teclado. E se ele tiver num padrão que você não escolheu, ele vai pegar esse padrão e vai trocar para você, tá? Bom, outra coisa aqui também é essa opção. Nós temos a opção instalar agora ou a opção reparar. Aí é o seguinte, pessoal. É, a opção reparar, depois eu vou falar com mais propriedades para vocês, evitem usar, tá? Por quê? Trava muito. Vamos supor, se tua máquina está lenta, ela não está iniciando direito, você vai tentar reparar, ele vai continuar lento, tá? Então, reparar, para que eu vou usar o reparar, professor? Então, vamos supor que o seu computador não está iniciando, e aí você tem um programa lá que não tem como instalar de novo, aí não tem jeito, tá? Aí você tem que tentar reparar mesmo. Isso acontece muito em redes.
Às vezes você vai pegar uma empresa e o software dela roda dentro do servidor. E aí você não pode estar formatando esse servidor, tá? Pessoal, vocês não estão me escutando? Pessoal? Ó, aqui no retorno tá normal. O João perguntou se... Pessoal, mais alguém não tá me escutando aí, por favor? Ah, tá. O Lucas tá normal, ó. Estamos escutando sim, professor. Ah, tá. Obrigado, gente. Tenta o... Deixa eu só mandar mensagem pro João aqui. Tenta sair e entrar de novo. Bom, então, continuando. Então, assim, tá falando do servidor. Por exemplo, eu fiz uma rede esses dias e deu uma... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é evidente, tá? Eu montei a estrutura física da rede. Fui lá, a rede, os computadores já estavam todos lá, só que eles trabalhavam com Wi-Fi. E aí eu fui cabear, porque... é, era necessário, porque o software deles exigia aquilo. Eles trabalham com VoIP e é voz, né? E aí o Wi-Fi não estava dando conta. É, bom, em resumo, fui lá, cabiei, e aí passou um tempo, o servidor deles, à época, não tinha um no-break. Deu uma queda de energia, o Windows Server, malandro, na hora que voltou a energia, o servidor não entrava. Bom, fui lá, conversei, falei assim, ó, o ideal é formatar. Só que aí, o que que acontece? O dono do sistema, ele cobra 3 mil só para ir lá instalar o sistema. De novo, que seria o caso, né? Se eu formatasse, teria que instalar outra vez. Aí não teve jeito, gente. Eu fui, reparei, voltou ao normal, tal. Só que o servidor, eles não iam usar lá, manusear o servidor. Ele só precisa iniciar a rede. Então aí não tive tantos problemas assim. Mas geralmente, essa questão de reparar não auxilia muito, tá bom? Bom, então nós vamos clicar aqui na opção instalar agora. Clicou na opção instalar agora, ele vai começar a carregar os arquivos de sistema. Pessoal, vocês vão notar que eu coloquei mais memória, ele está com a máquina virtual está rodando com 4 GB, mas quando vocês forem usar, treinar na casa de vocês também, vocês vão notar que no virtual ele demora mais, tá? Bem mais que ali quando você vai fazer é, na realidade, né? Realmente fazer a sua estrutura. Então, fiquem tranquilos que é normal isso aí, tá? Essa demora. Ele demora para carregar as coisas e tal. Por quê? É, porque assim, é, além de estar carregando as informações da máquina virtual, que já é pesada, ele também ele está carregando o meu sistema. No caso ali, ó, ele está com o Teams aberto, ele está com a apresentação aberta. Então, isso tudo vai usando memória, usando processamento, e por isso que demora um pouco mais também. Aí o uso, pessoal, você ter o uso da máquina virtual, eu cobro vocês bastante, tá? É também para treino. É, é bom estar treinando. E principalmente, eu uso. Para que eu uso muito a máquina virtual? Eu tenho uma máquina virtual. Vou mostrar meu VirtualBox aqui para vocês, enquanto ele está carregando. Ó, essas são as máquinas que eu tenho. Então, eu tenho uma instalação do Ubuntu, que eu uso para testes de novos softwares, quando aparece algum software interessante, ou então algum software do Windows que eu quero tentar usar. Tem uns jeitinhos lá, né? Um dia eu falo. Eu tenho uma do Windows 10, que eu uso também para testar programa, principalmente para manutenção de celular, de tablet, essas coisas. E aí, alguns softwares, por exemplo, esses dias, uma, uma cliente minha passou por cima do celular com o carro e ela queria acessar os dados. E aí, a placa estava comunicando, mas tinha senha, não dava para acessar os dados. Aí eu tenho um programinha que a gente pode tentar. Não é 100% de chance, tá? Não é todos os smartphones que aceitam. Só que esse programinha só roda no 7. Então eu preciso ter uma máquina virtual do 7 aqui. Ah, professor, por que você não instala o 7 e instala esse programa? É o seguinte, esse programa ele abre uma porta do roteador. Então não é muito interessante ter ele fisicamente numa máquina real, tá? Eu tenho o Fedora, que eu uso quando eu quero dar uma programada,
eu tenho programado bastante. Eu tenho Fedora na minha máquina também, no meu notebook, tá? Mas aqui, quando eu preciso fazer alguma coisa rápida, eu venho aqui no Fedora. E essa aqui é que está carregando de vocês, tá? Então, eu uso muito a máquina virtual. E é bem interessante ter, igual eu falei para vocês. Você vai testar algum programa, testar algum software específico, você vai instalar algum software novo. Alguém, por exemplo, algum amigo meu te falou, algum amigo seu, falou assim, ó, tem um programinha para qualquer coisa, se for para edição de vídeo lá, levinho, não sei o que, tá lá no Baixa Aqui. Vai com o pé atrás, né? Então vai, instala no virtual primeiro, vê se não deu nenhum BO, aí você vai. Ó, o Lucas falou, ela atropelou o celular, isso acontece mais do que você pensa. Acontece bastante. Fora outros, né? Fora privada, fora um monte de coisa aí que acontece bastante. E aí, por exemplo, no dela, como ela passou por cima, ele destruiu por cima e por baixo, não compensa trocar a tela, tá? No caso dela, eu consegui acessar, tá? Mas já teve casos, alguns que eu não consegui acessar. Bom, aí aqui, ó, essa segunda tela, ele vai aparecer para pôr o número de série. No nosso caso, nós não temos, né? Nós não compramos o número de série aqui. Aí o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, não tem a chave do produto. Observe, mas né, eu não comprei o meu produto, e aí eu vou usar até quando? Geralmente durante 30 dias ele não vai te oportunar. É, é, Então, ele vai deixar você usar. Aí você ativa ou compra, né? Bom, aí ele te mostra a versão e aqui a arquitetura. Ó, inteligentemente eu iniciei a x86. Parabéns para mim. x86 quer dizer 32 bits, né, pessoal? A gente já expliquei bastante isso para vocês. Se fosse 64 bits, é a outra ISO que eu selecionei errado agora, daria o x64. O legal é que no site da Microsoft, ele te dá a opção de ambas, tá? Ele te dá a opção de você baixar ambas. Bom, clica aqui em avançar. Aí ele vai começar a carregar as interações do sistema. Bom, aqui é o termo de licença, é só aceitar. Quando eu estava no técnico ainda, há milhões de anos atrás, não, há 21 anos atrás, foi em 99, eu comprava muita revista. Eu tenho até hoje, algumas eu guardei. Alguns anos eu tive que me desfazer de algumas, com muita dor no coração, porque eu tinha todas as revistas Info, desde 95, todas as edições, até quando ela deixou de existir fisicamente. Aí é muito grande, é mensal, então você imagina, faz 12 vezes 20 anos aproximadamente, você já imagina o quanto de revista que eu tinha em casa. Fora outras. Até hoje eu gosto de ir na banca e comprar algumas coisinhas. Mas o que vem ao caso? Eu estava lendo numa revista sobre, na época, isso em 99, um cara não aceitou os termos de licença da Microsoft e foi lá pedir o dinheiro de volta. Só que, na época, os computadores eles não vinham com o sistema. Né? É, Então, como eles não vinham com o sistema, o cara deve ter comprado, isso foi na Europa, comprado e recusado e pedido dinheiro de volta. Não tem muita lógica, né? Então, se você não aceitar aqui, cara, só não vai instalar. Se eu desmarcar aqui, ele não vai avançar. Tá? Então, só aceitar, clique em avançar. Na verdade, eu nunca li inteiro. Eu nunca li inteiro, tá? É, é, tudo ali, né? Os termos de licenciamento, mas na realidade ele só quer dizer que ele não se responsabiliza se acontecer alguma coisa com o seu computador, tá? Bom, aqui outra página importante. Eu sempre falo que todas as vezes será personalizada, mas tem que entender do porquê, né? Por que todas as vezes será o personalizado? Pessoal, muito simples. Porque mesmo que você tenha um sistema operacional instalado na sua máquina, tá? Se você tentar atualizar do 7 para o 10, do 8 para o 10, não vai ficar legal. Segue o mesmo esquema que eu falei lá é, é, quando, quando a gente foi ver a opção reparar. É o mesmo sistema.
tá? Então, a opção de reparar, ela não vai te deixar o seu sistema muito legal, assim como se você atualizar, ele não vai ficar muito bacana, tá? Então, sempre clique em personalizar. Aqui no nosso caso não tem outro jeito, porque é uma instalação nova. Ele só vai a partir do novo mesmo. Bom, aí aqui, se eu já clicar em avançar, se você clicar em avançar, ele já vai criar o sistema de particionamento para você, sistema de arquivos e assim por diante, tá? Se você não precisa clicar em formatar ou novo, ele já vai criar tudo. Agora, se você quiser particionar, você clica aqui em novo e aí você divide o seu HD. Ó. Vou dividir na metade aqui. Clicar a primeira vez, ele vai te falar que ele vai criar um arquivo, uma partição de sistemas, tá? Que você não pode mexer. Aí aqui de novo, se eu quiser só instalar, é só eu clicar aqui e clicar em avançar. Não preciso clicar nem em formatar. Eu, particularmente, quando eu crio duas partições, eu já venho aqui, clique em novo, aplicar, aí ele não vai criar outra partiçãozinha de sistema, tá? É só a primeira vez que ele faz isso. E já formato. Para que eu faço isso, pessoal? Porque a hora que eu for entrar lá no meu sistema, ele já vai criar o C e o D para mim, tá? Pois eu clico aqui e clico em avançar, ele vai começar a instalação do sistema para mim, tá? Uma das coisas que vocês têm que pensar, daqui para frente ele demora um pouco, ele vai carregar os sistemas de arquivos, ele vai primeiro copiar os arquivos de instalação, depois ele vai começar a executar a instalação. Tá? Então, daqui para frente você não vai apertar mais nada até ele iniciar de novo. Por quê? Porque tem hora que ele reinicia e ele vai aparecer para você assim, ó, pressione uma tecla para iniciar o CD ou DVD. Se você pressionar, ele vai ficar entrando em looping a instalação e não vai terminar nunca. Tá bom? Então, não precisa pressionar mais nada, tá? Bom, agora daqui, tem que aguardar um pouco, né? E vai continuar a instalação aí. Já já a gente volta para lá. Não tem muito o que ver aqui, ele vai ficar carregando, tá? Bom, aí vem o termo assim, o que é formatação? Pessoal, formatação, se você for buscar no Aurélio, por exemplo, eu acho que vai estar ajustar, uma coisa assim. Mas na informática é reinstalar. Tá? Formatar é você, por exemplo, você vai formatar o seu texto, por exemplo. É só você deixar ele em determinado padrão, tá? Agora, se você for formatar o seu computador, é reinstalar o sistema. E por que que nós não falamos reinstalar o sistema e falamos formatar? Porque é o seguinte, pessoal. Quando as primeiras instalações do Windows, lá nos anos 90, as primeiras instalações ainda lá nos anos 90, antes de instalar, primeiro que você não tinha CD, tá? Você você pegava um disquete, tá? O 311 e o 95, a primeira versão do 95 nem tinha CD, era só disquete mesmo. E o 98, primeiro você tinha que criar um disco de boot, que nós chamávamos, tá? Aí como é que você fazia? Você criava esse disquete de boot, colocava no seu computador, iniciava por ele, e aí você executava um comando que chamava fdisk. Executava esse comando, e aí você ia, tá? Executava esse fdisk, e depois que você executava o fdisk, você ia lá e digitava o comando format C2 aí ele criava a sua partição, você selecionava o meio pelo qual você ia criando essa partição, tá? Aí você, por exemplo, no primeiro momento era em FAT16, depois em FAT32, e aí depois já no XP já veio para o NTFS, tá? Então, formatar, no nosso caso, é reinstalar, tá? Apesar que o uso dele mesmo era para apagar, tá? Tanto que aparecia lá formatting, né? Porque os comandos eram em inglês, aparecia como formatando. Bom, outra coisa que mudou bastante foi a trilha inicial, tá? A trilha de inicialização, nós chamamos ela de trilha zero, a antiga chama MBR. Não é
tão antiga assim, porque ela ainda é usada, tá? E ela evoluiu e virou GPT, tá? Então, é só tabela de dados. Quando eu vou saber quando eu vou usar uma ou quando eu vou usar outra? Quando a sua placa-mãe usar o EFI. Quando não for BIOS, for o EFI, a chance é grande de ser GPT. Isso vai influenciar na hora de você criar seu pendrive de boot, tá? Se você criou com MBR e ele só aceita GPT, ele não vai formatar. Ao contrário também, se você criou em GPT e o seu MBR, ele não vai aceitar, ele vai dar como se você, como se aquele pendrive não fosse um pendrive de boot. Ou então vai ficar tentando iniciar e não vai. Tá, pessoal? Bom, vamos para o nosso primeiro exercício, bem tranquilinho. Vamos lá, 10 minutinhos para vocês fazerem e mandar para mim lá. Ou pode mandar no meu WhatsApp particular, ou então, como vocês já sabem, pode mandar no meu e-mail. Vamos lá, pessoal, 10 minutinhos só, hein? Vai lá.
Vamos lá, pessoas. Já deu tempo, né? Então, partição é um assunto muito simples, né? Então, uma partição vamos falar de um jeito simples, é um espaço, né? Um espaço que você vai criar para arquivos e para os seus sistemas. Os sistemas de arquivos por exemplo, o NTFS, é o tipo como vai ser feita a leitura dos arquivos. E pode ser NTFS, no caso do Windows, FAT. Ó, FAT não existe mais. NTFS no caso do Windows e no caso do Linux, por exemplo, o Ext, né? Que hoje nós estamos na versão 4. Vocês vão notar, né, depois que a gente voltar aqui, que demora para burro, né, no virtual, tá? No real, a gente vê que tá um pouquinho diferente. Bom, pessoal, então continuando aqui. Acabei de explicar, mas o que é o particionamento? É divisão. É obrigatório fazer isso? Não, pessoal, não é obrigatório. Ninguém tem obrigação de particionar um disco, de maneira alguma, tá? O particionamento do disco, ele vai se dar por alguns motivos. Ou por gerenciamento. Ah, eu quero fazer porque para gerenciar meus arquivos é melhor. Então, beleza, tá? É um gerenciamento seu, é uma coisa sua, tá? Ou então, né? Ou então, por exemplo, quando você vai instalar mais de um sistema. Principalmente se no caso for instalar o Windows e o Linux. E aí os dois sistemas de arquivos são totalmente diferentes. Então aí não tem jeito, né, pessoal? Aí você necessita, tá, de ter dois sistemas de arquivos diferentes, duas ou mais partições diferentes. O que vocês têm que entender da diferença entre MBR e GPT? Um é a evolução do outro, tá? Então, o que vai acontecer? Professor, eu devo usar o quê? Né? Isso vai causar um desempenho melhor ou pior? Bom, primeiro que vai ter casos, se você tiver uma placa mais antiga, que você não vai conseguir nem mudar, né? Tem placas que elas suportam os dois, tá? Não tem problema, você pode utilizar tanto um quanto o outro. Não aceitaram, tá? Se, se ela te der a opção dos dois, é evidente que você vai utilizar a distribuição que é a versão mais nova, que é a GPT, né? Vai te dar uma qualidade melhor, tá? Bom, e aí, para que serve o pendrive de boot? Para você iniciar com o sistema operacional. Existem algumas opções de criação. Você pode fazer ele com o prompt, tá? Eu estou me policiando para não falar MS-DOS, porque não existe mais MS-DOS. Isso aqui, ó, quando você abre essa tela preta, é o prompt, tá? É prompt de comando. Tanto que se você vier aqui, digitar ver, ele vai colocar ali, ó, Microsoft Windows versão 10, tá? Então, não existe mais MS-DOS, tá bom? Quando for falar dessa tela preta, é prompt de comando. Apesar de ser prompt de comando, ele ainda funciona grande parte dos comandos que nós tínhamos lá no DOS. Ainda alguns, grande parte não, mas alguns. Tá? Uns comandos, entre eles o disk party. Disk party é para criação de pendrive de boot. Caso haja a necessidade de você criar um pendrive de boot, você pode usar o disk party aqui. Mas, só é lógico, a gente não gosta de sofrer, nós usamos o Rufus, né? Por que usar o Rufus? Porque ele é... Opa, peraí. Deixa eu só voltar aqui. Porque ele é bem mais simples, né, gente? Você vai lá na internet, lá, digita Rufus Download, tá? E aí ele já vai baixar essa opção. É bem mais simples de uso. Ele já vai reconhecer o teu pendrive, você seleciona a ISO, igual eu vim aqui, ó, selecionei a ISO, seleciona a ISO aqui, ó, tá?
escolho o tipo, ó, GPT ou MBR. Professor, quando eu vou saber que é GPT ou MBR? Vê a BIOS. Se for BIOS, é GPT. Desculpa, se for BIOS, é MBR. Se for o EFI, pode ser um dos dois, tá bom? E depois, sistema de arquivos e só clicar em iniciar. Já era. Eu não vou clicar porque ele vai apagar o meu pendrive, mas ele apaga o pendrive e depois ele já vira bootável. Demora um pouquinho, tá, pessoal? Ele demora um pouquinho para fazer isso aí, mas faz tranquilamente. Bom, e aí eu estava falando para vocês sobre a questão de reparar o computador, né? O que eu procuro bater sempre na tecla da questão de reparar o computador? O que eu procuro fazer falar, né, é o seguinte: reparar o computador é complicado porque quando você clica na opção de reparar, ele vai carregar os mesmos defeitos que ele já tinha. Então, por exemplo, você já tinha alguns problemas, né? Alguns problemas de uso, problemas na partição, problemas de lentidão. Às vezes eram problemas relacionados ao Windows, eles vão continuar. Na realidade, pessoal, eles vão piorar. Então, por isso que o ideal é não reparar. Ah, quando que eu vou usar a opção reparar, então? Nunca? Não, foi igual eu falei para vocês. Vamos supor que você tem um programa lá e esse programa ele você só tem ele, não tem como instalar de novo. É, é, você vai pegar e não tem jeito, você tem que tentar reparar, né? Porque quando você formata, vocês têm que lembrar que não muitos programas, grande parte, você tem que instalar de novo, tá? É difícil o programa de você consegue copiar o arquivo e ele vai funcionar, tá? Bom, e quais que são as principais diferenças no particionamento? Lá no Windows é uma letra, C, D, E, F, né? Aliás, por que que começa do C? Porque, pessoal, o A e o B antigamente era para disquete. Mesmo hoje não existindo mais, a gente não consegue voltar, tá? Então, o A e o B era para disquetes, e aí o, o, o Windows e qualquer sistema, ele começou a utilizar a partir do C. Não, qualquer não, né? Primeiramente, PC usava esse tipo de partição. E o Linux, as partições são nomes. Então, a barra é a raiz, aí tem aí tem a home, que é para documentos, a var, né? A, a swap, que é de memória RAM, tá? Então, assim por diante. Tem vários tipos diferentes, todas elas com nome. Aí a do iOS também é diferente, assim por diante, tá? Bom, aí uma coisinha que eu queria comentar com vocês é sobre recuperação de dados. É o seguinte, pessoal. Para que se usa a recuperação de dados? Vamos supor que alguém procure vocês porque deletou uma pasta lá do Windows sem querer. Fui lá, apertei o botão delete, fiz essa cagada e não foi para lixeira porque era grande demais. Então, que você vai fazer, né? Existem alguns programas que conseguem fazer isso. O que você vai ter que fazer? Vamos supor que entrou uma máquina para você para tentar recuperar os dados. Primeiro, nunca dá certeza que vai recuperar, tá? Porque pode ser que sim ou pode ser que não. Aí você vai. Tem dois programinhas. Um é o Easy Recovery, né? O Easy Recovery ele é muito bom. E também esse outro, esse NTFS Getback, ele é melhor ainda. Qual que é o problema dos dois, tá? Desses dois softwares? Eles só rodam legal até o 7. Na verdade, legal mesmo, ele roda no XP. Então, o que você teria que fazer? Tem uma maquininha com XP, você não vai precisar de mais nada mesmo, instala ele, põe o outro HD, tá? O HD que você quer recuperar, e aí você tenta recuperar. Não tente recuperar direto na máquina, né, que você está tentando, porque aí a pessoa você vai ter que instalar o programa, instalar o sistema, você não vai conseguir recuperar nada,
Então, esses dois são muito bons. Então, é bem fácil de usar também. Ele é bem simplesinho de usar, é bem legal. Tem alguns outros que até tem evolução, tem uns que rodam no 10, mas os que eu tive de teste que são melhores foram esses dois aí, tá? Funciona em quê? Funciona em tudo que você possa imaginar. Funciona em pendrive, funciona em celular, em câmera digital, cartão de memória. Tudo que for disco, eles leem, tá? Só tem que estar só tem que estar ali, né, com é, é, tudo reconhecido, tá? O seu disco primeiro você tem que ver se ele reconheceu lá dentro do sistema, beleza? Bom, vamos ver como é que tá a nossa instalação. Já começou aqui. Então lá, ele vai perguntar de novo a sua região pela 20ª vez, Brasil, né? E ele vai começar a carregar as coisas. Uma das coisas que vocês vão ver no 10 é o seguinte: quando você está conectado à internet, ele fica tentando logar no sistema, logar no e-mail da Microsoft, tá? E aí ele demora uma vida para carregar as configurações. Por isso que ele fica demorando assim. Se você quer que essa inicialização seja mais rápida, desde que você não vá usar uma conta Microsoft, você tira o cabo de rede, tá? Bom, aí de novo que eu falei para vocês do teclado, perguntou outra vez, tá? Nossa, coloquei albanês sem querer. Pular. Ele pergunta ali depois se você quer utilizar um outro layout. É, é, no meu caso, não, né? E para que que serve usar um outro layout? Por exemplo, eu tenho um notebook aqui que eu uso ele numa base. E ele, o padrão dele de teclado é Estados Unidos Internacional. Então aí, o que que eu vou ter que fazer? Eu tenho que pôr um USB para usar em português do Brasil melhor, tá? Bom, pessoal, agora vai demorar um pouquinho, porque ele vai, igual eu falei para vocês, ele vai tentar logar no sistema. Vamos para o nosso segundo exercíciozinho do dia. Vai lá, pessoal, mais 10 minutinhos para vocês aí para fazer esse aí. Vamos lá.
Bom, vamos lá, pessoal. Deu tempinho aí. Vamos ver como é que tá a nossa instalação. Agora aí, ó, olha o que eu falei para vocês. Ele demorou para burro, né, para tentar autenticar. E aí chega nessa hora, como ele viu que eu tava online, que tinha internet, se eu desligar a internet, cai a conexão para vocês, né? Ele vai pedir que eu crie uma conta. Eu vou pôr uma conta minha aqui, eu vou ver só se ele vai demorar. Oxi, tá entrando, ó. Ah, vai. Aqui, achei o arroba. Não tá entrando o arroba aqui. Ai, droga, coloquei o endereço errado. Com e-mail. Vou lembrar a senha, né? Só pôr aqui, só pra que possa entrar, né? Aí ele vai começar a carregar e vai começar a logar as minhas coisas lá. Então vamos supor, pô, eu não tenho. Então, vamos supor, eu não tenho uma conta da Microsoft. Tem a opção criar ali, tá? Ah, professor, mas eu não quero criar, eu quero criar uma conta offline. O que eu vou fazer? Tira o cabo de rede na hora que você estiver instalando, tá? Professor, eu estou instalando no VirtualBox para treinar. No momento que ele começar a carregar, desliga a sua internet um pouquinho, tira o cabo de rede lá, porque se você tiver com é, é, se você tiver com o cabo de rede conectado, tá? Ele vai entender que você tem internet e ele vai pedir para você pôr ali a sua conta, tá? Então, mesmo sistema. E onde eu vou pôr a conta local? Quando você tá com o cabo de rede desconectado, ele já vai aparecer para você pôr uma conta local, tá? Bom, ele pede para criar um PIN. PIN é um número, né? Deixa eu ver se eu tenho a opção de não criar. Não tem como. Vou criar um número aqui. Se ele vai aceitar, né? Vai continuar a carregar. Se ele vai iniciar. Bom, agora aqui, ó, vem a questão de alguns serviços Microsoft. Todos eles eu coloco não, tá? Por quê? Porque esses serviços, eles só servem para deixar o nosso computador mais lento. Eu faço isso aqui mais tarde. Aqui, aí, tá vendo? Aquilo é outra coisa. Algumas telas que vão aparecer aí, é, algumas telas que vão aparecer, só aparece se você pôr a conta, tá? Não vou habilitar o OneDrive para não demorar mais. E ele vai continuando carregando. O complicado do Windows é isso. É o tanto de coisa que ele fica carregando na hora que você inicia. Demora muito para iniciar. Deve ser mais rápido, mais simples. Ah lá, olha, ele vai te mandando um monte de produto, não quero. Não, não quero. Pô, não tá deixando não tá deixando eu passar de. Agora foi.
Aí, ó. Ah, isso aqui é da Cortana. Também não uso. Cortana não serve pra nada. Tem um assistente pessoal que não serve pra nada. Esses recursos aqui também eu desabilito todos. Só serve para usar a memória. Não, é a pior parte, né? Eu desabilitei a Cortana, mas aí ela começa a falar com você. Pra ver se realmente você não quer ela. Vai falando, vai falar um pouco, algumas coisas do sistema. E assim, são todas essas coisas que podiam ser evitadas, sabe? São procedimentos que não teriam a necessidade. Antes de iniciar lá no Linux, a gente vê que não tem nada disso, né? Ainda está carregando algumas coisas. E o mais, assim, ao invés de ele já instalar tudo que ele precisa na hora que está carregando, demora muito para instalar, ele vai carregando algumas coisas ainda. Carregando ainda. Agora vai carregando ainda. Olha o tempo que a gente perde, né? Se já tivesse carregando as coisas lá, nós já teria acabado, né? E aí tem também, igual eu falei para vocês, no virtual demora ainda mais, tá? Vamos ver se ele termina. E eu percebi também que ele demora ainda mais se você tiver online, igual ele está ali agora, eu falei para vocês. Parece que ele já vai fazendo algum tipo de instalação ou ah, ah, de atualização, mesmo você não pedindo. Aliás, o Windows 10 ele não cancela a atualização automática. Por mais que você tente, você remove, ele vai baixando.
Quase pronto. Faz meia hora que tá quase pronto. Pronto. Bom, aí por padrão ele abre o navegador. Você escolhe a versão que você quer usar ali, o idioma, né? Então, ok, get started, vai carregar e tá pronto o sistema. Uma coisa também, quando ele tá cinza assim, ó, tá? É porque ele tá com menos recursos, tá? Aí você vê que ele vem uma cor um pouco inferior, tá? Bom, lá o que eu falei para vocês, ó, sobre a questão das, a questão lá das partições, né? Por que que eu já crio? Porque depois você abre ali, né? Você vai carregar, você abre ali, você já abre o seu Windows Explorer, ele já vai abrir o C e o D prontinho, né? Não vai te dar nenhum tipo de problema. Só abrir aqui. Olha lá, a hora que eu for aqui em computador, ó, já vai abrir para mim os dois discos criados, ó, e prontos para uso. Se eu der dois cliques aqui no disco dele, já vai abrir para mim em branco e eu posso utilizá-lo normal, ó, tá? Ah, professor, mas e se eu não... E se eu tivesse... Se ele não aparecesse, se eu não tivesse criado aqui, eu teria que clicar aqui, ó, botão direito, e clicar em... Opa, peraí. É aqui, ó. Botão direito e clicar em gerenciar em computador, tá? Aí ele abre a tela e você pode fazer lá. Ele vai. O que deixa também o 10 um pouco mais lento é que ele vai procurando atualizações enquanto você está usando, né? Mesmo que, igual eu falei para vocês, mesmo que você não queira. Num ponto é bom, porque, por exemplo, os drivers ele instala todos para vocês. Num outro ponto é complicado, que ele deixa o seu sistema muito lento. Aí, ó, vai abrir essa tela, tá? Tela de gerenciamento do computador. É só clicar aqui, ó, gerenciamento de disco. E vamos supor, se você não tivesse criado aquela partição, ela está aqui como espaço não alocado. Era só clicar em botão direito e criar nova partição, ele já ia criar para você, tá? Mas é uma coisa que é, que você já, assim, que você... Alguém tem alguma pergunta? Bom, tranquilo. Vamos à última pesquisa do dia. E aí é o seguinte, igual eu falei para vocês, a semana que vem é livro 9, tá? Então a gente vai continuar as aulas lá, livro 9. A gente volta por redes, a estrutura de redes, tá? A gente vai rever alguns conceitos ali para que vocês não tenham esquecido. E aí, outra coisa que eu falei para vocês também, quem quiser, estão abertas os cursos de inglês às sextas-feiras, online, tá? É inglês básico. Quem quiser participar, é só mandar uma mensagem para mim, para eu mandar o nome do professor. Tem que mandar uma mensagem que quer participar e também colocando se você quer fazer manhã, tarde ou noite. Beleza, pessoal? Bom, esse é o último aí de hoje. Façam para mim, por favor.